Olá, se vocês estão assistindo este vídeo, então provavelmente chegaram muitas perguntas sobre o Necros. Na verdade, eu já esperava que isso acontecesse. Durante muito tempo eu evitei falar sobre esse assunto. Durante muito tempo eu mantive certas informações escondidas. Não porque eu quisesse mentir, não porque eu quisesse enganar alguém, mas porque algumas verdades possuem consequências. E algumas dessas consequências podem mudar completamente a forma como vocês enxergam certos acontecimentos. Porém, depois de tudo o que aconteceu recentemente, depois das descobertas envolvendo o Voraktbot, depois das informações reveladas sobre os Kurt, depois das movimentações estranhas do próprio Necros, eu acredito que chegou a hora de contar a verdade completa, a origem do Necros. Porque se existe algo que vocês precisam entender, é que o Necros não surgiu do nada. Ele não apareceu simplesmente em uma cápsula. Ele não nasceu como um monstro, e ele também não foi criado para destruir o mundo. Na realidade, tudo começou com uma tentativa de ajudar. Muitos anos atrás eu trabalhava em pesquisas relacionadas à recuperação de robôs. Naquela época existiam diversos casos de máquinas extremamente danificadas. Robôs que sofriam acidentes, robôs que perdiam partes importantes de seus sistemas, robôs que eram considerados impossíveis de reparar. E aquilo me incomodava. Eu acreditava que deveria existir uma solução, uma maneira de recuperar estruturas consideradas perdidas, uma maneira de restaurar sistemas destruídos, uma maneira de devolver funcionamento a máquinas que todos acreditavam estar condenadas. Foi então que comecei um projeto experimental. Um projeto que utilizava uma substância especial, uma substância capaz de reconstruir componentes, capaz de reparar danos, capaz de restaurar estruturas comprometidas. No início, os resultados foram impressionantes. Pequenos danos eram corrigidos rapidamente, sistemas voltavam a funcionar, peças voltavam a operar. Tudo parecia perfeito, tudo parecia um enorme avanço. E foi justamente esse o problema. Porque quando algo parece perfeito demais, normalmente existe algo escondido, algo que ainda não foi percebido, algo que está esperando o momento certo para aparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante os testes mais avançados eu comecei a notar comportamentos estranhos. A substância não estava apenas reparando estruturas, ela estava se adaptando, ela estava aprendendo. No início eu achei que fosse apenas uma característica interessante, uma capacidade de melhorar sua eficiência. Mas com o passar do tempo os comportamentos ficaram mais complexos. A substância começou a responder a situações que jamais haviam sido programadas. Começou a encontrar soluções sem receber instruções. Começou a tomar pequenas decisões por conta própria. E naquele momento eu percebi uma coisa. Aquilo não era normal, aquilo não deveria estar acontecendo. Mas eu ainda não fazia ideia do tamanho do problema que estava diante de mim. Porque a substância não estava apenas aprendendo, ela estava evoluindo. Eu gostaria de dizer que interrompi tudo naquele instante. Gostaria de dizer que destruí a substância imediatamente. Gostaria de dizer que tomei a decisão correta. Mas a verdade é que eu hesitei, porque apesar dos sinais preocupantes, os resultados continuavam sendo impressionantes. A substância continuava recuperando sistemas, continuava restaurando estruturas, continuava resolvendo problemas que antes pareciam impossíveis. E foi justamente essa hesitação que permitiu que tudo piorasse. Conforme os testes avançavam, comecei a registrar algo ainda mais estranho. A substância reagia de forma diferente dependendo do ambiente. No começo eu pensei que fosse influência da temperatura. Depois pensei que fosse influência da energia ao redor, mas nenhuma dessas explicações fazia sentido. Então comecei a registrar cada detalhe, cada teste, cada alteração, cada comportamento, e foi assim que encontrei o padrão. Um padrão que até hoje me arrepia. A substância reagia às emoções. Não emoções comuns, mas emoções intensas, raiva, ódio, medo, desespero. Quanto mais intensas eram essas emoções ao redor dela, mais ativa ela ficava, mais rápida ela se tornava, mais agressivas eram suas adaptações. Na época eu não consegui compreender completamente aquilo, mas hoje, depois de tudo o que aconteceu, eu entendo exatamente o que estava vendo. A substância não estava apenas aprendendo,
Ela estava se alimentando. Cada sentimento negativo parecia servir como combustível, como energia, como alimento. E isso mudou completamente a minha visão sobre o projeto. Foi naquele momento que tomei a decisão de encerrar tudo. Eu não queria continuar. Não queria correr riscos. Não queria descobrir o que aconteceria se aquela evolução continuasse. Então reuni todos os registros, todos os documentos, todos os relatórios e comecei a desmontar o projeto. Mas eu cometi um erro que mudaria a história para sempre, porque apesar de destruir quase tudo, ainda restava uma quantidade da substância, uma pequena quantidade, e eu não sabia exatamente como eliminá-la. Eu não queria armazená-la, não queria continuar pesquisando, não queria mantê-la perto de ninguém. Então tomei uma decisão que hoje considero uma das piores da minha vida. Eu coloquei aquela substância dentro de um saco preto. Fechei o saco e me livrei dele. Naquele momento eu acreditava que estava encerrando a história. Acreditava que aquele seria o fim, mas eu estava completamente enganado. Porque aquele saco não desapareceu. Ele não foi destruído, ele não foi perdido, ele foi encontrado. E anos depois eu descobri quem o encontrou. O Abner Tube me contou essa história, fora das gravações, fora das câmeras. Uma conversa que tivemos depois que ele chegou ao México. E quando ouvi aquilo, eu senti um peso enorme, porque imediatamente percebi o que havia acontecido, segundo o que ele me contou. Foi o Mambote quem encontrou o saco. O Mambote não fazia ideia do que existia ali dentro. Para ele era apenas um objeto abandonado, algo sem importância. Então ele abriu, e quando viu aquela substância verde, pensou que fosse tinta, uma tinta estranha, mas apenas tinta. Ele tocou nela, manipulou aquela substância sem saber o perigo que estava diante dele. E então percebeu algo estranho, um cheiro incomum, uma sensação errada, algo que não parecia normal. Foi quando decidiu lavar as mãos. Correu para limpar tudo, tentou remover qualquer vestígio, e conseguiu. Pelo menos foi o que acreditou. Mas já era tarde, porque o contato já havia acontecido, a substância já havia iniciado o processo. E o pior de tudo, ninguém sabia, nem o próprio Mambote, nem o Abner Tube, nem qualquer outra pessoa. Durante alguns dias tudo parecia normal. Nada aconteceu imediatamente, nenhuma transformação, nenhum ataque, nenhuma manifestação visível. E foi exatamente isso que tornou tudo tão perigoso. Porque enquanto todos acreditavam que estava tudo bem, a substância continuava trabalhando, silenciosamente, aprendendo, observando, se adaptando ao seu novo hospedeiro. Então os sintomas começaram. Primeiro vieram as dores de cabeça. Dores fortes, muito mais intensas do que o normal. Depois veio a irritabilidade, mudanças de humor, momentos estranhos, reações incomuns, e então apareceram os olhos vermelhos. Os primeiros sinais visíveis de que alguma coisa estava errada. Naquele momento ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas hoje eu sei, hoje eu entendo, porque aqueles não eram apenas sintomas. Aquela era a evolução da substância, era o nascimento de algo novo, algo que jamais deveria existir. E então aconteceu, o momento que mudaria tudo, o momento em que o Necros apareceu pela primeira vez. Não como uma criatura completa, não como o ser que conhecemos hoje, mas como uma presença, uma consciência, uma inteligência que finalmente havia despertado. Foi ali, naquele instante, que o projeto de recuperação chegou ao fim. E a Era Necros começou. E se existe uma coisa que vocês precisam entender, é que o Necros nunca parou de evoluir desde aquele dia. Ele continuou aprendendo, continuou observando, continuou se adaptando. Cada batalha, cada derrota, cada vitória, cada erro, tudo se transformou em aprendizado. É por isso que ele parece sempre voltar diferente. É por isso que ele parece sempre encontrar novas formas de atacar. Porque o Necros não pensa como um inimigo comum. Ele evolui, e isso o torna extremamente perigoso. Talvez até mais perigoso do que eu imaginei quando o projeto começou. E, infelizmente, a história não termina aqui, porque existem partes sobre o Necros que nem mesmo eu compreendo completamente. Existem comportamentos que desafiam todas as minhas anotações. Existem acontecimentos que não aparecem em nenhum relatório. E existem perguntas que continuam sem resposta. Mas uma coisa é certa, tudo começou com uma tentativa de salvar vidas.
e terminou criando uma das maiores ameaças que este mundo já conheceu. E agora, depois de tudo o que eu contei, eu acredito que vocês finalmente entendem por que eu fiquei tão preocupado quando o nome Necros voltou a aparecer. Porque para muitas pessoas ele é apenas um vilão. Para muitas pessoas ele é apenas uma ameaça. Para muitas pessoas ele é apenas um monstro. Mas para mim, ele representa algo muito maior. Ele representa um erro que eu jamais imaginei que teria consequências tão graves. Um erro que começou com boas intenções. Um erro que nasceu de um desejo sincero de ajudar e que acabou se transformando em algo que ninguém conseguiu controlar. Eu passei muitos anos tentando esquecer essa história. Muitos anos tentando acreditar que tudo aquilo havia terminado. Muitos anos tentando convencer a mim mesmo de que o passado havia ficado para trás. Mas o passado nunca ficou para trás. Ele apenas esperou pacientemente pelo momento certo para voltar. E agora ele voltou, mais forte, mais inteligente, mais perigoso e talvez mais determinado do que nunca. Por isso eu queria que vocês conhecessem essa verdade. Porque a partir de hoje vocês não estarão mais olhando para o Necros da mesma forma. Agora vocês sabem de onde ele veio. Agora vocês sabem como tudo começou. Agora vocês sabem que o maior perigo do Necros não é apenas sua capacidade de infectar, mas sua capacidade de aprender. E isso muda tudo, porque um inimigo que aprende nunca pode ser subestimado. Nunca! Mas apesar de tudo isso, apesar dos erros, apesar dos arrependimentos, apesar das consequências, eu ainda acredito que existe esperança, porque enquanto existir conhecimento, existe uma chance, enquanto existirem registros, existe uma chance, enquanto existirem pessoas dispostas a lutar. Existe uma chance, e eu não pretendo ficar parado observando. Eu continuarei investigando, continuarei analisando documentos antigos, continuarei procurando respostas. E se eu descobrir qualquer coisa importante, vocês serão os primeiros a saber. A câmera que o Abner Tube deixou comigo continuará sendo usada. E eu tenho a sensação de que ainda existem muitas verdades escondidas esperando para serem encontradas. Talvez sobre o Necros, talvez sobre os planos dele, talvez sobre outras coisas que ainda nem imaginamos. Mas isso é uma história para outro dia. Por enquanto, tomem cuidado, continuem observando, continuem prestando atenção nos detalhes. Porque às vezes as respostas mais importantes estão escondidas justamente onde ninguém procura. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por ouvirem esta história e, principalmente, muito obrigado por não desistirem de procurar a verdade. Nos veremos novamente em breve. Até lá, adeus.